Hoje a gente vai falar sobre o seguinte assunto. Primeiro eu quero que vocês sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E se você trabalha várias horas por dia e você não vê o dinheiro no fim do mês, isso significa que você é uma pessoa eficiente. E isso não é bom. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê. O meu nome é Caio. Fala pra mim um pouquinho se você é aquele técnico que trabalha várias horas por dia e no fim das contas não vê o dinheiro. Escreve pra mim no direct, escreve pra mim se você estiver me assistindo no YouTube, nos comentários, e a gente vai se falando por lá, porque essa situação da gente trabalhar e não ver a cor do dinheiro não é brincadeira, né? E esse vídeo tem o objetivo de mostrar a você uma nova forma de você olhar as suas funções dentro da sua assistência técnica ou do seu home office. O fato é o seguinte, na cultura brasileira, o trabalho está diretamente associado a volume. Volume e atividades físicas, atividades laborais. O que significa isso? Para o brasileiro, trabalhar é o cara que está lá cavando buraco, capinando, está servindo mesa no restaurante, entendeu? O brasileiro ele considera um dia de trabalho realmente produtivo pelo volume de movimentação que essa atividade ela causa, que ela encerra, entendeu? E muitas vezes não é bem assim. Pô, eu, por exemplo, sempre ouvi, porque eu sempre fiz trabalhos mentais, sempre fiz trabalho de escritório, eu nunca fiz muitos trabalhos manuais. Já trabalhei como garçom, quando era mais jovem, quando era adolescente, eu trabalhei como garçom. Já tive algumas atividades que o trabalho era necessariamente físico, de andar para um lado para o outro, de fazer certas atividades necessariamente físicas. Mas, no geral, meus trabalhos sempre foram trabalhos mais intelectuais, trabalhos mais voltados para o mental. E eu sempre ouvi coisas do tipo, ah, mas esse trabalho não cansa. Você só fica sentado no ar-condicionado. Você só fica numa mesa e não faz nada. Isso aí é fácil você fazer. Sempre ouvi conversas desse tipo. Por quê? E não tem nada de errado. É que a cultura do brasileiro ela é muito voltada para o volume e não para a produtividade. Então, a nossa cultura também associa um trabalho bem feito à simetria, que é quando você faz tudo certinho, e perfeição, que é quando o trabalho fica daquele jeito que você fica irretocável, que não tem, fica indiscutível a qualidade desse trabalho. E muitas vezes isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa eficiente. Mas será que é uma coisa eficaz? Será que gera o resultado planejado? Poxa, Caio, mas se quantidade e qualidade de trabalho não definem um trabalho bem feito, o que define? Resultado. Só tem uma coisa que vai definir se você está fazendo o seu trabalho bem feito. Se aquilo está gerando o resultado que você planejou quando você iniciou a execução daquele trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Você pode sentar na tua bancada e você consertar, você ter 20 aparelhos da bancada e não entrar R$ 200 na tua conta bancária. Então, de acordo com a nossa cultura, às vezes sem nem saber dos fatos, a gente vê uma pessoa que cresceu com a gente, ganhando bastante dinheiro, e você vê que ela não faz muito esforço para isso, aí na sua cabeça a gente já pensa logo assim, cara, aquele sujeito está fazendo alguma parada errada. Ou então, olha só que cara de sorte, não faz nada, quase nada e está ganhando dinheiro a rodo. Por que será que ele está fazendo isso? Essa é a nossa cultura. A nossa cultura o cara tem que ralar, trabalhar, se ferrar, para ele poder ter alguma coisa na vida. Entendeu? Uma coisa é certa, o único lugar onde dinheiro vem antes de trabalho é no dicionário. Mas que tipo de trabalho? Qual é o trabalho que traz esse benefício para a gente? É o volume ou é a qualidade do trabalho? Porque existe uma diferença entre trabalho e produtividade. Por exemplo, você pode pegar e ficar arrastando um móvel dentro da sua casa o dia inteiro. Você vai estar executando uma grande quantidade de trabalho, mas você vai estar sendo produtivo. Você pode sentar na tua bancada e abrir 20 celulares e consertar 2. Você vai estar sendo produtivo? Então, existe uma diferença grande e tem como você conseguir conciliar esse volume de trabalho com as necessidades que você tem dentro da sua profissão para você poder lucrar, para você poder
ganhar, chegar no seu objetivo, faturar 10 a 30 mil reais por mês, passar disso, abrir outras assistências ou virar um técnico que seja referência na sua região. Tem formas que não são tão sacrificantes. É só você parar um pouco e analisar. Assim como diz a parábola do lenhador. Teve um concurso para ver quem cortava uma árvore mais rápido e chegou um lenhador muito jovem, com muita força, muito forte, com um machado grande, e um senhor estava sentado lá, afiando o machado dele. Quando tocou o sinal para começar a competição, o senhor continuou sentado afiando o machado e o jovem passou a lascar o machado da árvore, batendo, 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 batendo. E ele ficou, o jovem começou a olhar e o senhor não se movia, continuava afiando o machado. E ele perguntou: por que você não está competindo? Ele: porque o meu machado, depois que estiver afiado, vai cortar muito mais rápido e com muito menos impacto do que o seu machado. Então se trata disso, se trata de você descobrir formas de você fazer o seu trabalho com mais efetividade, com menos esforço, ok? Por exemplo, você chega na sua bancada, você recebe lá vários serviços e você acha que isso é legal pra caramba. Cara, peguei aqui ó, um monte de celular, tô com um monte de celular na bancada. Aí você, quando você vai olhar, só tem bucha, celular todo oxidado, celular muito velho, celular que o conserto às vezes você não tem expertise técnica ou você às vezes não tem a habilidade manual para fazer, você não tem ferramentas. Então, mas a gente pega, eu já peguei muito esse tipo de celular, já peguei, já botei na bancada, eu ficava lá cheio, aí eu achava assim, cara, minha bancada tá lotada, tô tranquilo, eu sou um técnico de sucesso. Por quê? Porque eu tenho muito serviço para hoje. Mas quando eu ia ver no final do dia, o meu caixa não tava com tanto dinheiro assim, que justificou tanto trabalho, tanto aborrecimento, cliente chegando na minha porta, pô, você pegou meu celular, ficou com meu celular, não consertou, ou então você pega um celular que você tenta consertar para poder resolver, para poder ganhar aquele dinheiro e você causa um dano colateral no aparelho e você e o cliente fica chateado contigo e você, além de não cumprir o prazo, você se queima com o seu cliente, não ganha aquele dinheiro, ou seja, não tem nada de positivo. Você gastou o seu dia buscando alguma coisa que não ia ser produtiva. Produção é você fazer mais coisas com menos esforço e num menor espaço de tempo. Ah, Caio, poxa, mas eu tenho medo de ter um celular no meu balcão, eu pegar e ele ser consertável, né? Ser reparável, e eu não conseguir reparar. E eu deixar ele lá, recusar o celular e... Olha, eu vou ser bem sincero para você, eu pensei muito assim. E eu errei muito por causa disso. Eu patinei muito, eu dei muito com a cara no muro por causa disso. Os serviços que a gente pega são os serviços que dá para fazer. A gente não faz milagre, a gente é técnico. Existe uma limitação técnica, tanto na nossa parte pessoal, das nossas capacidades, habilidades e do nosso ferramental, como existe também uma limitação técnica em coeficiente de reparo daquele aparelho. Pô, você pega aí, hoje, um Galaxy Win, um i8552. Ele chega na sua bancada. Beleza, é para trocar um touch. Mas quais são as chances desse aparelho estar todo moído? Um aparelho de 2014. Um L90, LG L90, o pai dos problemas. Esse dia meu técnico me ligou. Caio, a gente ainda consegue achar touch do L90? Eu falei, olha só, entrega. Entrega, porque isso aí é certo de que você vai perder 1 ou 2 horas nesse aparelho. O touch ele tem versão, é difícil de funcionar de primeira. Muitas vezes você bota o touch e ele não pega, ou fica descalibrado, ou fica dando touch fantasma. E o telefone ele já tem problema. Quando ele era lançamento, quando ele era novo, ele já dava problemas. Eu já tinha muitas ressalvas em pegar, mas eu pegava. Mas agora eu não pego mais, porque eu sei que vai gastar hora do meu técnico e isso custa dinheiro. E se você for o técnico, também custa o seu dinheiro, porque a sua hora também tem preço. E você tem que precificar isso enquanto você está sentado na tua bancada, para você poder aumentar a tua lucratividade. Então, eu não peguei o L90, eu não pego 8552, eu não pego mais. Vários aparelhos, eu sei que vão me dar problema. Aparelho muito oxidado. Aparelho que chega lá na frente, o aparelho está todo empenado, todo moído, eu não pego. Por quê? Porque eu sei que o cliente vai querer o celular dele funcionando. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, eu vou pegar esse serviço, vou ganhar esse dinheiro, mas eu vou resolver o problema do meu cliente? Porque se você não for resolver o problema do seu cliente, não adianta você pegar também o aparelho.
Porque ele vai sair falando mal de você. Pô, o cara foi lá, pegou meu dinheiro e não resolveu meu problema. Não adianta. Então, você vai trabalhar mais, você não vai estar agregando valor à sua assistência técnica e você não vai estar agregando valor para o seu caixa, nem para o seu cliente. Ou seja, não tem nenhum benefício. Porque tem 3 coisas básicas que você tem que avaliar quando você pega um trabalho para fazer. Vai me dar dinheiro? Eu vou resolver o problema do cliente? De alguma forma, esse trabalho ele pode prejudicar a minha reputação ou o crescimento da minha empresa? Se uma dessas respostas forem negativas, você não tem que pegar esse trabalho. Ele não vai ser um trabalho bom para a sua empresa, para o seu negócio. Então, a gente sempre tem que pensar dessa forma quando a gente vai pegar um trabalho para fazer. Uma outra coisa que a gente pode levar em consideração é o nosso trabalho físico dentro do negócio. O que compensa mais? Você pegar todas as suas capinhas de celular e organizar modelo por modelo, ficar lá horas organizando modelo por modelo na ordem certa, no tipo certo, ou você fazer um esquema de capinhas que não seja tão ordenado, mas que quando o seu cliente bata o olho, aquilo enche os olhos dele e seja funcional para você poder vender mais. Como você organiza o seu negócio? Como você organiza o seu processo de vendas? Da melhor forma ou da forma que te dá mais dinheiro? Porque no processo empresarial, muitas vezes você não vai fazer o perfeito, você vai fazer o rentável. Muitas vezes as pessoas falam comigo, Caio, poxa, compra mais equipamento, compra mais ferramenta. A primeira coisa que eu penso é, isso vai me trazer benefício? Faz o curso tal, que não sei o que. Vejo meus amigos de grupo falando, olha Caio, comprei uma baita máquina aqui de laser, corte de tampa, aí eu fico pensando, quantas pessoas procuram esse serviço no meu negócio? Porque eu posso trazer pessoas que fazem esse serviço, mas quanto eu vou precisar investir em marketing? Quanto eu vou precisar investir em energia para trazer essas pessoas? Será que eu vou trazer no volume adequado que vai me trazer lucro, que vai fazer eu pagar essa máquina, que vai fazer depois eu ter lucratividade? Será que vai valer a pena eu capacitar o meu técnico nessa qualificação? Isso é trabalho. Isso é um volume de trabalho que de repente você não tem a necessidade de fazer. Isso é ser empresário, é você buscar sempre aquilo que é mais prático para o seu negócio, com o menor esforço possível. Por quê? Porque você vai ter um monte de desafios. Você vai ter um monte de problemas no seu dia a dia. Quanto menos atividades desnecessárias você escolher para o seu dia, maiores são as chances de você ter mais efetividade nas atividades que vão te trazer um benefício real. Então, o que eu recomendo você a fazer? Faça uma lista das suas atividades e veja quais realmente estão trazendo resultados concretos para o seu negócio. Quais passos você está dando no seu dia a dia que estão levando o seu negócio para o próximo nível? Quais os celulares? Será que você está pegando os serviços certos? Será que você está trazendo o cliente certo para o seu negócio? O cliente que tem os problemas que você sabe resolver? Então, esse pensamento ele é importante quando você precisa desenvolver e definir as suas atividades diárias. E você tem que substituir essas atividades que não são produtivas para o seu negócio por outras atividades. Não é parar. Ah, peraí, me sobrou tempo livre, eu vou fazer alguma coisa aqui para mim. Não. Você descobre formas de trazer mais. Por exemplo, você está com muitos clientes de reparo de placa, mas você não repara a placa. Está entrando muito cliente com o celular apagado no negócio. Você vai cortar isso e você vai bolar formas de você trazer clientes que têm problemas mais simples para você resolver. E você vai gastar o seu tempo dedicado para isso. Então, toda vez que você estiver trabalhando demais, que você não estiver vendo a cor do dinheiro, isso significa que você está sendo improdutivo. E essa é uma das razões, muitas vezes, da gente não ver o dinheiro na nossa assistência no final do mês. A gente pode estar sendo improdutivo, a gente pode não estar botando a nossa margem de lucro adequada no negócio. Só que como a gente vai saber disso se a gente não para? Se a gente fica fazendo um monte de atividade que não tem razão de ser. Um monte de atividade que não está sendo produtiva. Fica lá tentando descobrir defeito em placa. Às vezes a gente sabe só fazer o básico, aí entra um celular apagado e a gente fica lá horas. Pô, vou descobrir aqui, ó. Isso vai fazer de mim um técnico melhor. Talvez. Mas vai te dar resultado no final do mês? Depois, se você conseguir descobrir aquele defeito, você vai ter o ferramental para poder resolver?
Você vai ter as peças de reposição para poder fazer? Se você não vai ter, o que adianta você ficar 1, 2, 3 horas fazendo aquele diagnóstico? Você quer aprender a fazer reparo de placa? Beleza, perfeito. Separa 2 a 3 horas extras do seu dia para isso. Durante o seu turno de trabalho, você tem que tomar todas as decisões possíveis para você tornar o seu negócio mais produtivo e mais lucrativo. O tempo todo. A sua mente tem que estar trabalhando o tempo todo em forma de você trabalhar menos e lucrar mais. Pô, Caio, mas isso não é errado? Não, não é errado. Todo mundo faz isso. Essa é a regra fundamental do negócio. O que é errado é quando você troca a experiência do cliente pelo lucro. Quando você troca a qualidade do seu serviço pelo lucro. Isso você não pode fazer. Por exemplo, você cortar um custo ou deixar de fazer uma atividade no seu trabalho que vá comprometer o seu atendimento ao seu cliente. Ou você começar, por exemplo, a cobrar preço de peça original botando paralela, a primeira linha. Isso sim, você vai comprometer a qualidade do seu serviço em troca de lucro. E isso é errado. Agora, você descobrir formas de otimizar o seu trabalho, você cortar aqueles telefones que não prestam para você fazer, que está na cara, às vezes você está lá, o telefone está todo ganhado, e você vai e pega o telefone e faz o telefone. Aí você bota na bancada e o cliente fica puto contigo, porque ele quer o serviço bem feito. Se ele levou, é porque ele quer voltar falando. E às vezes não dá, o telefone está ruim. Aí o que acontece? O cliente fica chateado com você. Então, você vai trabalhar menos e lucrar mais. O índice de telefones que eu faço aqui no meu negócio, entre os que eu pego, que dão entrada na bancada, antes de eu fazer isso, era de 45% a 50%. Ou seja, de cada 10 telefones que entravam no meu negócio, 5 eu reparava. Agora, isso aumentou para 70%. De cada 10 telefones que entram na minha bancada, eu reparo 7. Só 3 em cada 10 saem da minha bancada sem eu faturar qualquer tipo de ganho financeiro. O que isso representa para um negócio? Eu vou dizer para você. Isso representa mais lucro em caixa, porque eu também cobro a margem correta de lucro. Isso representa mais dinheiro em caixa, mas também representa uma outra coisa, mais reputação. Ou seja, você recusar aquele serviço que é ruim, não é uma coisa que vai te prejudicar. Pelo contrário, vai te ajudar direta e indiretamente. Por quê? Porque você não vai estar pegando serviço sem resolver. Quanto mais serviço, menos serviço você pegar sem resolver, menos o cliente sai do teu negócio insatisfeito. E se você, no balcão, é sincero com ele e fala assim, cara, olha só, não vale a pena você consertar esse aparelho. Esse aparelho vai te dar mais dor de cabeça do que alegria. Ele vai te respeitar por isso, pela sua sinceridade, pela sua seriedade, pelo seu profissionalismo. Ele vai ver que você não está querendo só levar o dinheiro dele. E quando ele tiver outro problema, você vai ser a primeira pessoa que ele vai procurar. Então, quando a gente busca fazer o certo para a gente e para os outros, sempre você vai ter vários benefícios em relação a isso. É importante a gente saber que a gente não precisa se matar para a gente poder fazer certas coisas. E aí é que tá. Você reclama muitas vezes da falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo para estudar mais, não tenho tempo para fazer aquele curso de leitura e interpretação de esquema, não tenho tempo para estudar eletrônica, porque eu vivo cheio na bancada. Mas será que você está ganhando dinheiro proporcional a esse volume de trabalho? Porque a margem de lucro da manutenção de celulares é muito boa. É uma margem de 60% para cima. Poucas empresas hoje, poucos negócios têm uma margem de lucro grande a esse nível, ok? Mercado, 10 a 20%. E quando você vai ver o líquido mesmo, o lucro líquido, que é tudo que sobra depois que você paga imposto, energia, funcionário, dá aí 8, 7, 6, 10, 12%, quando muito. A manutenção de celular te dá 60%. Então, não tem razão para você não ver dinheiro no final do mês se você não tiver trazendo os clientes certos, na quantidade certa e execrando tudo aquilo que não é produtivo para o seu negócio. Então, vamos tentar limpar a cultura do volume e tentar trazer para a nossa mentalidade todo santo dia assim, o seguinte pensamento: como eu posso fazer isso aqui melhor, mais rápido e com menos esforço? Quando você volta a sua mentalidade para fazer isso, você começa a aumentar a sua produtividade. E isso é muito importante quando a gente é técnico em celular. Por quê? Porque tem dia, talvez a gente que esteja com dificuldade de arrumar clientes, talvez você esteja com poucos clientes na bancada. Mas quando você começa a agir certo e tem dia que a bancada lota,
você vai precisar de todo o tempo possível para você poder resolver os problemas. Então, traga os problemas certos. Aquele que vai resolver o teu cliente, vai resolver o teu bolso e vai fazer a sua assistência crescer, ok? Não esquece, se inscreve na bio do Instagram, se inscreve se você estiver me assistindo pelo YouTube, na aba sobre, tem um link lá, tá lá embaixo, lá tem o texto com a apresentação do evento e tem o link lá embaixo. Se inscreve, não deixa de participar. Eu desejo um ótimo dia, cheio de vendas para vocês. Um abraço e até amanhã.